Olá, como vai? Tudo bem? Como passou o Natal? Foi bem? Passou com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama? Espero que tenha tudo corrido perfeitamente assim como você planejou. Esse Renato Responde é especial porque é o último Renato Responde do ano. E eu vou responder várias perguntas, não vão ser só 4 perguntas. Todos os inscritos e as pessoas que nos seguem nas mídias sociais, nós pedimos para que eles elaborassem uma pergunta de final de ano e nós recebemos mais de 30 perguntas e selecionamos umas boas aqui para responder essa noite para você, tá certo? Depois da vinheta a gente começa. Vamos lá então, que hoje vai ser um episódio um pouco mais comprido. Espero que você tenha paciência. Vai lá, pegue o seu chá, seu café, sua pipoca e vamos comigo responder essas perguntas desses inscritos maravilhosos. A primeira pergunta é a pergunta da Esther. Esther, muito obrigado da sua pergunta. Renato, o que você desejou em 2024 que realizou no ano de 2025? E o que você espera para 2026? Olha, Esther, eu fiquei pensando muito nessa pergunta. E assim, eu desejei muitas coisas em 2024 para 2025 que se realizaram, mas, de maneira geral, o que eu desejei em 2024 foi um desejo para todo mundo, para a equipe e também para os clientes. Eu desejei que os clientes que estavam procurando casas conosco, que eles encontrassem a casa que eles achavam que seria a casa perfeita para eles aqui nos Estados Unidos. Isso aconteceu. Mas, acima de tudo, eu desejei que cada pessoa da equipe fosse melhor em 2025 do que era em 2024, inclusive eu. Melhor em que sentido? Na questão de experiência, né? Cada trabalho que eu faço de corretagem, eu quero que a experiência do cliente seja melhor do que a experiência passada. Cada projeto de reforma e design, eu quero que esse design que eu fiz seja melhor do que o anterior. Então, é difícil, né? Você começar um projeto já com essa mentalidade que você tem que se superar. E para você se superar, não adianta você fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Para você se superar e melhorar, você tem que estudar e colocar em prática. Por isso que as pessoas falam, você tem o dom, você tem o dom, você tem o dom. Tudo bem, eu reconheço que eu tenho um certo dom para design, para o olho, etc e tal, mas eu acho que a experiência é o que faz as coisas ficarem melhores. Quando você faz, eu faço isso já fazia no Brasil um pouco, mas só para parentes e família e alguns amigos, mas depois que eu vim para cá e fiz o bacharel de 4 anos e comecei a fazer os trabalhos, eu já fiz mais de 200 casas, então eu acho que o dom é importante, mas a experiência é fundamental. Então eu desejei que eu conseguisse fazer projetos mais audaciosos, mais belos, mais funcionais e todos os erros que nós cometemos em 2024, não deixar que eles acontecessem mais em 2025. E isso é o que eu acho que nós conseguimos. E inclusive cada pessoa da equipe, eu desejei que eles melhorassem em todos os sentidos, tanto na ética de trabalho quanto horários, como cumprir o que promete e que a qualidade do trabalho fosse melhor do que a qualidade do trabalho de 2024. Mas não tinha qualidade? Tinha sim, já tinha qualidade. Mas sempre existem ajustes que nós devemos fazer. Então, para cada um da equipe, eu desejei que eles crescessem profissionalmente assim como eu cresci. E é um trabalho de orientação individual de cada um. Desde o Ricardo, o Cadu, os corretores,
os empreiteiros, gerente de projeto, André. Então, assim, é um trabalho pessoal que eu fiz com cada um e eu acho que nós conseguimos. E o que eu espero para 2026? A mesma coisa. Eu espero que cada pessoa da equipe, vamos começar pelos clientes, né? Eu espero que cada cliente que está procurando casas e que tem o desejo de mudar para os Estados Unidos ou investir nos Estados Unidos, realize esse desejo. Depois eu espero que cada pessoa da nossa equipe, que agora é mais de 30 pessoas, eu não sei nem o número exato, que eles se desenvolvam a nível pessoal e profissional e que sejam pessoas melhores e profissionais mais habilitados em 2026 do que eram em 2025, tá bom? Muito obrigado da sua pergunta. Vamos à pergunta número 2, que é a pergunta do José. Olha, eu já vou aproveitar aqui para me desculpar um pouco, porque em Orlando tem uma virose que eles falaram na televisão que ela se espalha com tanta ferocidade que todas as pessoas vão pegar. E é lógico que eu peguei. Todo mundo aqui, tem uns 4 aqui no escritório, tá todo mundo tomando chá de Theraflu, tomando Ibuprofen. Então assim, eu tô com a voz mais rouca e eu tenho que tomar o chá, mas a gente vai. Quando você tem um canal e você tem um trabalho, você trabalha mesmo com gripe, tá bom? Só que se você tiver de cama, aí não trabalha mesmo. Vamos lá, José. Esse ano, já teve casa que você vendeu e decorou ao mesmo tempo? Já, se você olhar no canal, eu talvez não vou lembrar de todos, porque foram muitas. O Engels e a Bruna, José e a Marci, Ana Ferreira e o Luiz Ferreira, Paulo e Sandra Iscariotes, Roberta, João Aleixo, nossa, são tantos, desculpa se eu esqueci o seu nome, Alain e Mariane, muitas. Você pode ver aí no canal todas os vídeos de decoração, eu vendi a propriedade também, tá bom? E é muito gostoso. Eu acho que quando o cliente vem conversar comigo, o Ricardo vai lá e marca uma reunião online, aí nós fazemos essa reunião online e aí nós procuramos o imóvel, achamos o imóvel para o cliente, depois o cliente compra, daí nós fazemos o projeto da decoração, da reforma, do design. É uma história tão bonita do começo até o fim. Eu fico triste, não por mim, porque eu perdi a venda, vamos supor, algum cliente que entrou em contato comigo e foi lá e comprou com outra pessoa. E depois quer que eu decore. E eu não decoro. Não, porque assim eu perco a motivação. Tá? Eu acho que é uma história muito linda quando começa certo do começo ao fim. Mesmo porque não é ético você trabalhar com vários corretores. Você escolhe um e vai com aquele. Agora, eu já decorei imóveis para pessoas que eu não vendi porque a pessoa não me conhecia, ou porque a pessoa tem um parente ou um amigo que é corretor e tem que ir com essa pessoa mesmo. Se você tem um irmão, um primo que é corretor, vai com ele, ajuda essa pessoa, né? Se você tem um melhor amigo que é corretor, vai com ele também. Então, em alguns casos, que as pessoas compraram, não me conheciam ou já tinham um corretor por muitos anos, eu não sou daqueles que quer roubar o cliente ou quebrar o relacionamento que o cliente tem com o corretor dele antigo. Vai, a não ser que ele esteja insatisfeito. Mas vai com aquele, daí nós fazemos o trabalho sim. Mas foram muitos. Esse ano, eu acho que foram mais de 24 imóveis que nós decoramos e reformamos. Então todos esses aí, com exceção de 2 ou 3, eu vendi também, tá bom? Obrigado, viu, José? Pergunta número 3. Foi feita pela Carla. Carla, teve alguma casa esse ano que realmente te impactou? Teve sim. A primeira casa que me impactou foi a casa da Ana e do Luiz. Vou falar de duas, tá bom? Por quê? Não, tem tantas, né? Todas me impactaram. Mas a casa da Ana e do Luiz, nós compramos, eles compraram, aliás, eu não comprei nada.
Eles compraram e já era um flip, já era uma casa reformada. E nós decidimos começar lá do zero. Então demorou 4 meses aquela casa. Eu achei que ela ficou uma joia rara em Windermere. A segunda casa que me impactou foi do Engels e da Bruna, porque, em primeiro lugar, eles queriam 2 estilos que quase não se conversam. E eu fiquei muito intimidado quando eles falaram que queriam misturar industrial com farmhouse. Eu falei, ai, como é que eu vou fazer isso? E no final das contas, eu acho que o resultado ficou além das minhas expectativas e das deles. E outra coisa também que foi impactante foi a velocidade dessa obra, porque eles tinham que sair da casa deles, eles não queriam sair da casa deles, entrar no Airbnb, deixar a mudança toda num storage e depois trazer tudo para casa. Então assim, nós tentamos fazer em tempo recorde, foi uns 45 dias para que eles pudessem mudar para casa e no final deu tudo certo, graças a Deus. E eu acho que a última casa impactante que eu tive foi do Alain e da Mariane, principalmente pela história, né? Que eles vieram e nós fomos olhar a casa e eles não gostaram de nenhuma. Aí do nada, pum, saiu uma casa. Quando nós tínhamos terminado as visitas, ele falou, felizmente nós não gostamos de nenhuma, se sair alguma lá no condomínio, aí você fala pra gente. E dentro do carro, na hora que nós estávamos dentro do carro, saiu uma casa que o Ricardo, meu assistente, pegou e mandou pra gente dentro do carro. Nós fomos lá olhar e eles se apaixonaram pela casa e compraram a casa. E aconteceu assim, tudo num espaço de 24 horas. Né? Essa também me impactou. E a decoração dela, sinceramente, foi uma das que eu mais gostei, assim. Uma das, né? Cada casa tem uma coisa que eu gostei mais. Por exemplo, a casa da Ana, eu gostei daquela sala da lareira, é a minha preferida. A casa do Engels, eu gostei da Butler's Pantry e da sala de jantar. A casa da Mariane, eu gostei daquela sala de estar e da sala de jantar e da lavanderia, que eu achei que ficou uma graça. Então, assim, eu acho que talvez essas 3 foram as que mais... E também vale dizer que foram as que foi o maior valor de reforma, né? O mínimo foi $200 mil e o máximo foi $475 mil de reforma. Então essas pessoas investiram pesado em mim e na minha equipe e no imóvel que eles compraram. E o que mais me dá satisfação é saber que todos eles estão tão felizes. Tão felizes. Então, assim, muito bom. Tá? Então, muito obrigado, Carla, da sua pergunta. Agora, vamos lá para a pergunta número 4. Pergunta número 4, Ber Oliveira. Será que é Ber? Acho que é Ber de Bernardo, né? Bernardo? Ber. Então tá, vamos lá, Ber Oliveira. Renato, o que te fez feliz em 2025? Olha só. Talvez, diferente do que as pessoas pensam, eu sei assim, quem não tem dinheiro, acho que quando tiver vai ser feliz. E depois que tem, percebe que o dinheiro traz comodidades, traz felicidade também, mas não traz uma felicidade automática. O dinheiro traz outros problemas, outras ansiedades. Então, assim, a minha felicidade não vem de nenhuma aquisição material, nem mesmo da compra da minha casa nova, tá? A minha felicidade esse ano vem, e é uma coisa assim diária, de eu chegar aqui e ver esse escritório cheio de gente trabalhando. Não só trabalhando no que gosta, fazendo o que gosta e sendo bem remunerado para fazer isso. Isso é o que me faz feliz, saber que esse business, como fala, Dani, business em português? Esse negócio que eu criei, que eu montei, que 4 anos atrás era só eu e o Alex, e antes de eu conhecer o Alex, era eu sozinho mesmo. Então esse negócio que eu criei hoje sustenta famílias inteiras. Se nós formos colocar
na ponta do lápis todas as pessoas que são beneficiadas por esse trabalho, por esse canal, por esse Instagram, dá mais de 75 pessoas que dependem disso. E isso me traz um senso de responsabilidade bem pesado, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, quando vai chegando o final de uma obra e aquele empreiteiro não tem outra obra, eu fico mais preocupado do que ele. Falo, precisa entrar uma obra para dar para essa pessoa porque essa pessoa precisa. Então, saber que todas essas pessoas estão trabalhando tem esse peso da responsabilidade nos meus ombros, mas me faz muito feliz. Isso é o que mais me faz feliz. Tá certo? Obrigado, Bear. Muito boa a sua pergunta. E agora a pergunta número 5, deixa eu tomar um fôlego aqui. Sabe o que eu vou te falar? Essa é uma dúvida que eu tinha com as pessoas que vivem lá no norte. Eu sei que a casa é aquecida, nós estamos no frio aqui, a casa é aquecida, mas e as coisas dentro da casa? Ficam geladas? Ficam. Então, nós estamos aqui quase no inverno aqui nos Estados Unidos, ou já no inverno, nem me lembro. Mas essa mesa de mármore aqui tá gelada, por isso que eu tenho que pôr a mão aqui na minha caneca, porque ela tá gelada. Então vamos lá. Pergunta do Marinaldo, pergunta número 5. Com o Trump, você acha que em 2025 foi bom para a economia americana? Olha, Marinaldo, todo começo de toda administração é complicado, né? Mesmo do Biden, mesmo do Obama, mesmo do Trump, eu acho que todo começo é complicado. O que eu vejo acontecer em todas as administrações de todos os governos, até do Brasil, até de outros países, é que o primeiro ano é basicamente aquele ano de culpar a administração anterior pelas coisas que estão acontecendo de errado e a tentativa de fazer as coisas ficarem melhores. Esse ano de 2025 realmente não foi fácil para os americanos, né? 2024 foi muito pior. 2025 são ajustes que o governo está tentando fazer para melhorar. Então, o juro dos Estados Unidos estava muito alto, pessoas que precisavam vender os seus imóveis viram seus imóveis encalhados. Pessoas que querem comprar seus imóveis não podiam pagar a parcela com juro de 8%. Então, e não pode abaixar o juro porque a inflação, eles estavam tentando conter a inflação. Então, não estou culpando também o governo anterior. Precisou se fazer um trabalho de aumento de juro, porque o negócio ficou tão descontrolado quando o juro estava 2,5%, que os imóveis valorizaram demais e o governo percebeu rapidamente que uma bolha estava se formando. Eles não queriam que acontecesse uma quebra do mercado imobiliário, do mercado americano, que nem aconteceu em 2008. Então eles subiram os juros agressivamente para segurar essa inflação e desacelerar esse trem imenso. E ficou por muito tempo, desde 2022, setembro de 2022, 2023, 2024. Então a população reclamou muito disso. Agora que o governo novo entrou, houve o aumento das tarifas, que foi super polêmico, todo mundo metendo pau, falando isso, falando aquilo, e aí cortaram o juros mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Então, nós estamos percebendo que está a caminho de uma maior normalidade. Então, as previsões para 2026 estão bem mais otimistas do que as previsões de 2024 para 2025. Eu acho que vai continuar assim, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Então, normalmente, esse quadro já teria acabado, né? Porque são 4 perguntas e acabou. Eu já respondi a 5ª. Renato, quantas você vai responder? Fica até o final para você saber. Não vou falar, não. Tem mais boa pergunta aí para vir. Vamos lá. Aline, o Vicente de Natal, ele ainda não tirou a roupa dele de Natal. Aí, no ano que vem, aí ele volta com a roupa dele normal, que é a pelagem dele normal. Mas ele não tem muito que gritar hoje, não. Porque hoje tá sendo só coisa boa, né? Então vamos lá. Aline, o que você ganhou que fez 2025 valer a pena? Eu ganhei o Vicente, lá no começo de 2025.
Eu nem lembro se foi 2025 ou 2024. Acho que foi 2025. O que você ganhou que fez 2025 valer a pena? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acredito mais em outras coisas que não sejam coisas materiais. Então, assim, eu não posso pensar em nada material que eu ganhei que tenha me feito realmente feliz. Eu acho que o que eu ganhei em 2025 que fez valer a pena foi experiência. Tá? Porque eu tive projetos desafiadores, né? Projetos realmente desafiadores. Então eu acho que o que eu ganhei, além de novos clientes e novos amigos, que isso é uma coisa que eu ganhei e que eu prezo muito, porque eu sou muito leal aos meus clientes, eu acho que foi a experiência desses desafios superados, né? Outra coisa que eu ganhei em 2025, eu ganhei muitas batalhas, né? Muitas batalhas. E tem algumas que nós ainda estamos travando, mas eu espero que nós ganhemos também. Obrigado, viu, Aline, da sua pergunta. Luiz, muito obrigado, Luiz, de ter comentado, de ter feito a sua pergunta. Então vamos lá. Renato, minuto. Esse chá tá tão bom. Você faz metas para o ano novo? Quais você bateu em 2025 e quais não bateu? Olha, Luiz, eu geralmente não faço metas, mas eu devia, tá? Mas assim, no subconsciente a gente sempre tem metas, né? Então, sempre, eu acho que uma coisa, quando você fez a sua pergunta e eu li a sua pergunta, eu já pensei numa coisa assim automático. Então, eu acho que essa coisa que eu pensei acho que é a minha meta de cada ano. Então, a minha meta para 2025 era superar as vendas de 2024, superar as reformas de 2024, subir um nível mais alto em termos de design, de reforma, de qualidade. Essas eram as minhas metas para 2025 e são as minhas metas para 2026. Então, assim, nós batemos o recorde de vendas da minha carreira inteira, né? Eu nem, assim, se eu não tivesse os corretores, eu nem teria conseguido dar conta de todas as vendas. Então, assim, e os clientes, porque como eu falo para você, não é dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, mas é o sustento, sabe? O sustento dessas famílias, dessas pessoas que estão aqui batalhando, porque nós entramos nesse país como imigrantes e a gente trabalha. O americano, ele não passou muito perrengue, sabe? A maioria deles, tem muito americano que passa até hoje, tem muita gente pobre também. Mas o pobre daqui é diferente do pobre de lá. O pobre da Flórida tem ar-condicionado, o pobre da Flórida tem aquecimento, tem lava-louça, tem secadora de roupa, tem micro-ondas, tem celular, tem televisão, tem carro automático. No Brasil não tem. Então, eu acho que no Brasil, a classe média, eu sempre fui classe média no Brasil, já fui pobre no Brasil também. A gente passa muito perrengue, muito perrengue. Isso desenvolve em cada indivíduo um jogo de cintura e uma criatividade e uma vontade de trabalhar e de vencer maior do que aquela pessoa que sempre viveu na boa, né? Um americano, por exemplo, o Alex. Ele sempre cresceu aqui, ele sempre teve lavadora, secadora, nunca passou frio, nunca passou calor, sempre teve ar-condicionado, sempre. Então, assim, ele não sabe das coisas. Então, quando nós entramos nesse país aqui para trabalhar, é lógico, nós gostamos de todas as comodidades, mas isso tudo custa dinheiro. Então, você precisa trabalhar. E eu acho que esse recorde de vendas e esse recorde de reformas e decorações trouxe sustento para todo esse pessoal brasileiro que está junto comigo aqui na equipe para ter uma vida melhor, que é o sonho de cada um que veio para cá, era ter uma vida melhor. E eu fico contente,
deles acharem que eles têm uma vida melhor do que eles tinham antes. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Tá certo? Vamos lá às próximas perguntas. Tem mais algumas aqui. A pergunta número 8 é da Cris. Tenho ouvido em alguns canais, em algumas pessoas dizerem que comprando uma casa nos Estados Unidos, a pessoa ganha o direito de morar com a família em 2025. É verdade? Não é verdade. Não é verdade. A aquisição de um imóvel nos Estados Unidos não traz benefícios para a imigração, não dá direito a imigrar. Alguns países, se você fizer um investimento imobiliário de 500 mil, 1 milhão, Portugal, Espanha tal, dá esse direito. Nos Estados Unidos não, tá? Quem está falando isso não sabe o que está falando. A melhor coisa que uma pessoa faz quando quer imigrar para os Estados Unidos é consultar um advogado de imigração. O advogado de imigração sabe exatamente o que vai beneficiar o seu processo de imigração. Então, não fica dando ouvidos ao que dizem por aí. O papo da boca miúda, entendeu? Não fica... Porque o pessoal é um telefone sem fim. A pessoa escuta, aí ela fala distorcido, a outra escuta, distorce mais um pouco. Quando chega lá no final, é um negócio totalmente diferente, tá? Então, consulte um advogado de imigração. Nós temos aqui, patrocinador do nosso canal, um excelente advogado, Luciano Barcelos. No final do vídeo tem o telefone, o e-mail, etc. Não precisa ligar para mim para pedir o telefone. Na descrição do vídeo também tem o contato do Luciano. Faz uma consulta com ele e aí planeja o seu processo de imigração, tá bom? Obrigado, Cris. Pergunta número 9. A Janaína perguntou: em qual região de Orlando você mais vendeu casas esse ano? Foram mais para brasileiros? Olha, Janaína, eu já falei isso acho que umas 2 vezes aqui, mas foi bom você ter feito essa pergunta para a gente reforçar, porque algumas pessoas falam, aquele corretor de Longwood. Tá bom, corretor que mora em Longwood, tudo bem, mas não é o corretor que vende casa só em Longwood, porque Longwood é a número 5 do ranking das casas que eu vendi. Em primeiro lugar, você imagina qual que é? Vamos lá, dou 3 segundos para você responder. 1, 2, 3. Perdeu. Primeiro lugar foi Ocala. Ocala foi a cidade que nós mais vendemos esse ano. Por quê? Porque Ocala tem umas casas novas, por volta de 300 mil, que são casas para investimento em aluguel. E são as casas, pelas nossas contas, que tem, pela nossa previsão e pesquisa, elas dão o maior número, o mais alto retorno financeiro sobre o aluguel e, em segundo lugar, tem a maior possibilidade de valorização no futuro. Então, muitos investidores que queriam dolarizar o dinheiro que tinham, os investimentos que tinham no Brasil, compraram essas casas de Ocala. Em segundo lugar, nós temos a cidade de Apópica. Apópica é um lugar onde você compra uma casa grande com piscina, por um valor muito, talvez a metade do preço de Winter Garden ou Windermere. Então, Apópica foi em segundo lugar. Terceiro lugar foi a cidade de Orlando. Nós vendemos bastante imóveis em Orlando. Em quarto lugar foi a cidade de Kissimmee. Kissimmee, quase todos os imóveis, acho que com exceção de um, da Daniela, foram imóveis de temporada. Então, brasileiros adquiriram imóveis lá para locação e para uso próprio, e alguns só para uso próprio. Depois, a próxima é o Windermere. A próxima cidade que nós vendemos é o Windermere, que é a número 5. Então, recapitulando, a primeira foi Ocala, até eu tinha esquecido, Ocala. A segunda foi Apópica. A terceira foi Ocala, Apópica, Orlando, Kissimmee e Longwood. Então vamos lá pela terceira e quarta e última vez. Se eu errar de novo, eu vou tacar esse
Vicente ali naquela câmera, na parede. Então vamos lá, recapitulando. Ocala, Apópica, Orlando e Cine Long Beach. Então vamos lá, recapitulando. Em primeiro lugar foi Ocala, segundo lugar foi Apópica, terceiro lugar foi Orlando, quarto lugar Kissimmee e em quinto lugar Longwood. Depois tem o Windermere, o Winter Garden, o Viedo e todas essas outras cidades, mas Longwood foi a quinta cidade que nós vendemos. Muitas famílias felicíssimas em Longwood. Para falar a verdade, todos os lugares que as pessoas compraram, elas estão muito felizes. E foram mais para brasileiros? Esse ano 100%, tá? 100% das vendas foram todas para brasileiros, 100%. Algumas indicação de antigos clientes, algumas do canal, algumas do Instagram e aí por diante. Tá certo? Pergunta número 10. Renato, até onde vai? Não sei. Fica aí até o final para você ver. Cristiane. Renato, se você pudesse, em qual outro estado você moraria? Olha, eu não quero parecer ingrato, tá bom? Eu gosto da Flórida, mas eu acho um pouco quente demais. No entanto, como nós conversamos com muitos clientes, e muitos clientes que compraram esse ano vieram do Canadá, vieram de Nova York, vieram de Boston, vieram de lugares frios, eles dizem que o frio é insuportável. Então, assim, eu tenho na minha cabeça aquela imagem, assim, do Natal com a neve. Tudo parece meio de filme, assim, sabe? Que as pessoas dizem que não é a realidade. Que a realidade é bem diferente do que aparece naqueles filmes de Natal, né? É um perrengue total. Tão bruto quanto o frio lá é o calor aqui. Tão brutal. Então, eu acho que eu tenho essa ideia de que eu queria morar num lugar assim frio. Agora, por exemplo, Boston, eu adoro Boston, eu acho lindo Boston, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont, mas tem um inverno muito longo, setembro já tá frio e só vai ficar quente lá para maio. Então assim, é muito tempo com frio. E é o que as pessoas reclamam. Então, a não ser que você nasceu lá e você está acostumado, eu acho que você sofre. Então, eu gostaria de morar num lugar que tivesse as 4 estações. Porque aqui na Flórida, a gente tem assim o verão, aí tem uma semana de outono, aí tem inverno. Então, assim, é verão e inverno praticamente. Agora, em outros estados, você tem o verão, você tem o outono, você tem o inverno, daí você tem a primavera. São bem distintos. A paisagem muda completamente. Completamente. Então, assim, eu gostaria de morar num estado que tivesse as 4 estações. Talvez o norte da Geórgia ou a Carolina do Norte, que não tem um inverno muito longo, tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E agora então, finalmente, a última pergunta. Foram 11 perguntas. Renato, como foi lidar com a responsabilidade de abrir e expandir o escritório e a equipe de 2025? Sou empresário no Brasil e considero esse crescimento admirável. André. Muito obrigado, André, do seu elogio. Embora eu já tenha respondido alguma coisa, em partes, eu vou dizer para você. Em primeiro lugar, como é que você passa de um escritório em casa, onde só trabalha você, para um escritório que trabalha 15 pessoas, 20, 30 pessoas? Como é que faz essa transição? Em primeiro lugar, eu posso dizer para você que dá muito medo. Dá muito medo, porque em primeiro lugar, você começa a adquirir contas, né, boletos. Quem não tem medo de boleto? Quem não tem ansiedade quando tem um boleto? Então você tem um novo aluguel, você tem uma nova conta de água, você tem uma nova conta de luz, você tem uma nova conta de internet.
Tudo bem, você tem que reformar, comprar tudo, mas uma vez que você tem o dinheiro, você gastou e fez, tá bom. Mas e esses compromissos, né? E depois multiplica por 2, porque o escritório ficou pequeno. Não cabia todo mundo aqui nessa mesa. Ficou pequeno, nós tínhamos que expandir. Então aí, graças a Deus, surgiu uma sala ao lado. Nós conectamos as 2 salas e aí ampliamos para lá. Mas aí multiplica por 2, aluguel, 2 aluguéis. 2 contas de água, 2 contas de luz, 2... Aí seguro, né? Seguro daqui, seguro dali, seguro de uma empresa, seguro da outra. E aí, funcionário, né? Você tem que ter um funcionário e tem um outro funcionário. E o que mais, eu vou dizer para você, o que mais me dá ansiedade e medo é ter que mandar alguém embora, né? Se eu tiver que mandar alguém embora porque a pessoa não está desenvolvendo o que eu estou pagando para ela, eu mando numa boa. Eu falo assim, olha, está muito abaixo das expectativas. Eu dou várias chances, né? Eu deixo, a pessoa pensa que ela tá ganhando. Não, eu tô fazendo aqui, ó, o mínimo e tô ganhando aí tanto. E estou fazendo o mínimo, e eu vou deixando, e eu vou cobrando, e eu vou dando alguns sinais, e eu converso com a pessoa. Mas quando eu vejo que não tem jeito, para mim é fácil chegar para a pessoa e falar, olha, acabou. Agora, ter que mandar alguém embora porque você não pode pagar e essa pessoa é boa, isso aí acaba comigo. Ainda bem que até agora não teve nenhuma pessoa que eu tive que fazer isso, né? Todas as pessoas que nós demitimos somos pessoas que nós não estávamos contentes com o desempenho, né? Que eu não acho que estava realmente vestindo a camisa da empresa e dando o máximo, né? Era um salário, para a pessoa era uma posição, um salário. E assim, então esse é o maior peso. Agora, a sua pergunta, vamos lá que eu até esqueci. Como foi, né? Como é? Eu acho que é como é, não é como foi. Lidar com a responsabilidade de abrir o escritório e ampliar. Nós tínhamos uma reserva, então assim, eu sabia, e eu conversei com o Alex desde o começo, que essa reserva nos levava até certo ponto, né? Nós podemos abrir o escritório e é lógico, você assinou um lease de 3 anos e se você tiver que devolver, você paga a multa e fecha. Então, e eu investi pesado na reforma desse aqui, principalmente desse aqui, porque esse aqui foi 50% mais caro do que o de lá, de trás de você, que é a ampliação. Na ampliação eu falei, eu não vou gastar nada, vou só deixar assim, quem disse que eu consigo, né? Eu comecei, não, então troca o piso, então põe moldura, então põe luz, então faz a cozinha. Já foi, né? Mas esse aqui ficou bem mais caro do que o de lá. Então, nós tínhamos o dinheiro para fazer isso e para abrir o escritório. Aí é uma aposta, né? Vai vender? Quando nós abrimos o canal, quando eu comecei o canal, no primeiro ano não vendeu nenhuma casa do canal. E eu tive que manter lá o Lucas e todas as outras pessoas com as vendas que eu fazia de recomendações e de antigos clientes, que não eram muitas. Eu lembro que até eu falei para o Lucas, ele se lembra disso, que eu falei, Lucas, eu posso te manter por 4 meses. Se até 4 meses não vender, a gente tem que parar o canal. E antes de terminar os 4 meses, eu fiz umas 2 ou 3 vendas, eu falei, olha, Lucas, você tá bom até 2023, até metade de 2023. Só quando chegou no final de 2023 que veio a primeira venda do canal. E aí começou a vender, e aí que nós decidimos abrir o escritório. Então, precisa de coragem, né? Precisa de audácia, precisa de ambição, você tem um pouco de ser ambicioso e precisa de trabalhar, precisa de trabalho, né? Não pense que é fácil você vender tudo isso e reformar tudo isso e fazer... Não é assim um negócio que você vem aqui e fica batendo papo o dia inteiro. Geralmente, essa semana não, porque essa semana eu tô gripado, não gripado, tô resfriado, então eu tomo aquele chá para você dormir e eu durmo até um pouco mais tarde, mas geralmente eu sou o primeiro a chegar aqui. E já começo a fazer as coisas, porque a hora que as pessoas começam a chegar, todas elas têm que falar comigo. E aí fica uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, assim, é muito trabalho.
E eu acho que o trabalho faz com que você diminua a sua ansiedade, né? Diminua a sua ansiedade. Então você trabalha, trabalha, trabalha e o resultado começa a vir, 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 vir. Então a ansiedade diminui. E assim, muita pesquisa também, muita conversa, muita consulta, não dá o passo maior do que a perna, né? É muita responsabilidade. Eu tenho, assim, sobre os meus ombros a responsabilidade de que essas pessoas todas estejam empregadas e que elas estejam trabalhando e que os clientes estejam satisfeitos. Porque eu vou falar para você, do mesmo jeito que eu era há 5 anos atrás, que eu fazia tudo sozinho, eu trabalhava com cliente e eu fazia tudo, eu fazia todos os documentos e eu atendia o telefone toda hora e eu respondia rápido. Eu quero que todo mundo da equipe seja assim, né? Eu já recomendei pessoas para clientes, para fazer design, para fazer administração, que daí o cliente tem que ligar para mim, pedindo para eu ligar para a pessoa responder a ligação dela. Que recebe o WhatsApp, recebe e não responde. Então, cada pessoa da equipe aqui sabe, né, que se eu começar a ter reclamação de cliente que a pessoa não está, ela precisa entrar na linha, né, ou ela vai ser substituída. Eu não sou um chefe bravo, eu não grito, eu não sei o quê, mas eu falo sério às vezes, né? Eu falo sério às vezes e eu falo que tem que ser falado. A gente tem plena transparência aqui para falar sem grosseria, né? Tem uma coisa que eu não aguento, é grosseria. Você já foi grosso? Já fui grosso. E já pedi desculpas, tá? Então, se escapar, você peça desculpas, tá? Saiba que você errou e peça desculpas. Não fica fazendo coisinhas boas que seja uma forma de desculpa. Vai lá e fala, olha, me desculpe, eu fui grosso, não vou tentar não ser mais desse jeito, tá certo? Mas eu acho que é assim que lida com a responsabilidade. E se uma outra maneira de você lidar bem com a responsabilidade é você se rodear de pessoas competentes. Se rodeia de pessoas competentes. E quando você pegar uma pessoa que se dedica, que é competente, recompensa, faz ela ficar do seu lado, né? Recompensa, não fica explorando que a pessoa vai achar que alguém que recompensa ela melhor do que a gente, tá bom? Olha, chega porque eu já estou ficando sem voz. Graças a Deus estou no final do resfriado, então eu acho, hoje é sexta-feira, aqui ainda nem passou o Natal, tá? Você tá olhando aí, o Natal já passou, mas aqui ainda nem passou o Natal. Então acho que eu vou estar bom até o dia do Natal, né? Imagina passar o Natal assoando o nariz, assim chupando o nariz, não dá, né? Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse Renato Responde longuíssimo de 11 perguntas. Não se acostume, tá? Porque não vai ser assim toda vez. Isso aqui é uma exceção, é um presente de ano novo que eu estou dando para vocês. Mas agora, daqui para frente, nós vamos continuar com as 4 perguntas. Porque eu também gosto de desenvolver bem as perguntas, explicar bem as coisas. Então, 4 é ideal, tá bom? Muito obrigado de vocês serem inscritos no canal. E se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar a sua curtida aí, o seu like, tá bom? Eu agradeço muito a todos vocês que acompanharam o canal esse ano, que acompanharam o Renato Responde, que fizeram as suas perguntas, principalmente que deixaram seus comentários. Saiba que se eu não li 100%, eu li 95% dos comentários, tá bom? Porque os comentários me dão ânimo para continuar fazendo o que eu estou fazendo. E eu espero que 2026 seja melhor para todos nós, para minha equipe, para você, para sua família e para sua equipe também, tá bom? Eu vejo você na quinta-feira que vem, às 18 horas, horário do Brasil. Tchau, tchau.
Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.